Na disciplina de matemática, a gente vai realizar atividades na apostila e no livro didático, lá na página 217. As atividades da apostila, para quem não imprimiu a apostila, pode ser registrado somente as respostas no caderno, identificar com nome, disciplina, tá? E numerar as atividades. Então, a nossa atividade 1, a gente vai resolver, né, e elaborar problemas envolvendo diferentes significados, né, de multiplicação, adição, subtração e divisão, tá? A gente vai realizar a atividade de geometria, identificar figuras geométricas, os polígonos nas nossas atividades. A gente vai realizar atividades de grandezas e medidas de tempo, de comprimento e de massa, tá? Então, na nossa atividade 1, resolva situações e problemas em seu caderno. Então, nós temos aí as situações e problemas de A a D, né, que compreende aí 4 situações e problemas envolvendo, né, cálculos de adição, subtração, divisão, tá, e adição. Na nossa atividade 2, a gente tem uma atividade aí, né, de unidades de medida de tempo. Uma partida de futebol tem duração aproximada de 90 minutos, mais 15 minutos de intervalo entre cada tempo. Se uma partida de futebol começou às 21 horas e 30 minutos, a previsão de término será às 22 horas, B, às 23 horas e 15 minutos, às 23 horas e 30 minutos ou às 23 horas e 45 minutos, tá? Na nossa próxima atividade, a gente tem a seguinte situação-problema. Uma escola tem 1.080 alunos, 32 professores, uma diretora, uma vice-diretora, 2 secretárias e 3 auxiliares de limpeza. Quantas pessoas estudam e trabalham ao todo nessa escola, tá? Então, a gente vai realizar aqui, efetuar essa situação-problema, tá? Realizar o cálculo para estar aí descobrindo a resposta, tá? Então, nós temos aqui, né, na geometria, na nossa questão 5, seguinte atividade. Marcos desenhou alguns polígonos conforme as figuras a seguir. Nós temos a figura 1, 2, 3 e 4, né? Lembrando aí que polígonos, né, são figuras fechadas pelo segmento de uma reta, né? Nós, né, podemos ter exemplos aí do quadrado, triângulo, retângulo, círculo, tá? O quadrilátero. Então, a figura que representa, né, um quadrilátero que possui lados paralelos é a figura 1, 2, 3 ou 4, tá? Na nossa atividade 6, observe o calendário do ano de 2020. O conjunto de 12 meses deste calendário é chamado de dias, mês, semanas ou ano, tá? Um conjunto de 12 meses, né? Como é chamado? Apenas marcar a opção correta. Atividade 7. A professora Iona escreveu no quadro uma conta de subtração. Então, a gente vai observar aí a conta efetuada. O resultado correto desta subtração é, tá? Realizar aí o cálculo, tá? Encontrar aí o resultado, né, dessa subtração, marcar a resposta correta. Na atividade 7 e 8, a gente encontra, da nossa aula 7 e 8, a gente encontra no livro didático, na página 217. Então, a gente vai observar aqui o relógio, né, e recordar como lemos, né, as horas. A gente vai realizar a leitura das horas que marcam os relógios, tá? Então, a gente vai observar aqui, né, a marcação do relógio analógico, né? E a gente vai observar aí a escrita por extenso dessas horas, tá?
nossa próxima atividade, leia a hora que marca cada relógio, tá? A gente pode observar que a gente tem o relógio analógico e o digital, tá? Que marcam as horas. Escreva as horas dos dois modos diferentes. Então, a gente já tem aqui, né, as horas escritas em forma, né, de numeração, marcando as horas digital. A gente vai escrever as horas por extenso, tá? Na nossa próxima atividade, complete os relógios, informe que horas cada relógio está marcando, tá? Agora é a sua vez de marcar nos relógios as horas pedidas, desenhando os ponteiros, tá? Então, nós temos aqui 8 horas, 9 horas e 1 hora. Lembrando que a gente vai marcar aí o ponteiro do minuto, do segundo e da hora, tá? Nossa próxima atividade 3. Resolva situações, problemas, tá? No caso aqui de unidade de medida de massa, esse problema, tá? São aí os quilogramas, miligramas, tá? Então, nós temos que observe na receita abaixo os ingredientes e as quantidades necessárias para fazer 4 taças de gelatina. Então, para fazer 4 taças de gelatina, temos aqui 100 gramas de gelatina em pó, 500 ml de água morna. A turma do Hugo fez 12 taças de gelatina seguindo esta receita. Que quantidade de pó de gelatina em gramas foi necessário para fazer 12 taças de gelatina? 1.200 gramas, 300 gramas, 100 gramas ou 12 gramas. Tá? Nossa próxima atividade, o açougue do pai de Daniel vende queijos. O gráfico a seguir mostra o número de queijos vendidos em cada mês, no período de setembro até dezembro. Então, aqui nós temos um gráfico, né, que representa as informações, né, da quantidade de queijos que foram vendidas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Na horizontal, as quantidades, e na vertical nós temos aqui as colunas que representam a quantidade que foi vendida em cada mês. Quais os meses em que foram vendidos mais que 500 queijos? Tá? A gente vai realizar a leitura dessa informação no nosso gráfico. Dezembro e novembro, dezembro e outubro, novembro e setembro ou setembro e outubro, tá? Questão C. Marcos marcou uma viagem para visitar sua tia. O ônibus sairá da rodoviária às 8h30, tá? 8 horas e 30 minutos. E chegará ao seu destino exatamente às 11 horas. O tempo gasto nessa viagem será de 1 hora, 1 hora e 30 minutos, 2 horas, 2 horas e 30 minutos. Então, você vai observar, né, o horário que o ônibus se deslocou e o tempo que ele gastou na viagem, para descobrir a sua resposta, tá? Questão D. Observe a imagem com as medidas e responda. Então, nós temos aí uma atividade, né, de medidas, né, unidades padrão de medidas de comprimento. Então, a gente tem aqui Pedra Goiana mede 5 metros e o Cristo Redentor 30 metros. Quantas pedras goianas sobrepostas são suficientes para atingir a mesma altura do Cristo Redentor, tá? 3 pedras, 4, 5 ou 6 pedras. Então, essas são nossas atividades da disciplina de matemática de hoje. Boa atividade a todos.